Bom dia a todos e a todas. Antes de mais nada, agradeço o convite, elaborado pelo Departamento de Geografia, juntamente com as demais instituições aí, organizadoras desse momento, desse importante momento. Agradeço isso em nome da direção do Centro de Excelência em Turismo. Bom, na função aqui de mediação, dessa mesa da manhã, primeira mesa da manhã, do Colóquio Patrimônio, Campo e Cidade no Brasil, no papel aí da mediação, papel às vezes não tão fácil, principalmente lidando aí com duas feras da geografia, que não é a minha área de formação, mas da qual sou um profundo simpatizante. Eu trago uma provocação inicial na abertura da reflexão desse dia, para que a gente possa nos colocar a pensar o que vai ser debatido aqui, o que vai ser trazido por cada um dos colaboradores, diante do que eu entendo que são contradições profundas, associadas aí à nossa vida num planeta que sofre, sob diferentes aspectos, pressões em torno do seu patrimônio ambiental e do seu patrimônio cultural. É um texto, é apenas uma provocação de um pequeno texto do Rodrigo Ramalho Filho, que chama-se Patrimônio Cultural e Natural, Dimensão da Sustentabilidade, onde ele traz um texto de 99, então me perdoem aí os alunos de pós-graduação, ele não é um texto tão recente, mas traz algo que creio ainda estar atualizado. Diz ele aqui que no final do século, isso no passagem de 99 para o ano 2000, fim de século complexo, esses tempos em que prevalecem profundas contradições associadas, certamente exacerbadas pelo processo dito de globalização. Então são as contradições: integração dos mercados e exclusão das maiorias, interdependência sem solidariedade, fragilização dos Estados-nação e formação de blocos regionais, rápido desenvolvimento científico e tecnológico e permanência ou persistência da dependência, analfabetismo e ignorância da expressiva maioria, compreensão da complexidade da problemática ambiental e ameaças globais, crescimento econômico espetacular e desigualdade, miséria, calamidades sociais, uniformização cultural e alienação, ressurgência da identidade e nova cidadania global. Com essa passagem, gostaria de trazer aqui alguns aspectos dessa contradição na fala aqui, dessa referência do professor Rodrigo, para abrir os trabalhos de hoje, então convidando aí o professor Dr. Rafael Winter a fazer sua exposição. Convidamos o professor que a mesa será formada após as duas. A mesa será formada após as duas apresentações, para a gente iniciar o debate. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite. É a primeira vez que eu venho ao UNB, que eu venho a algum evento aqui, e espero que seja o primeiro de muitos, espero que seja um início de intercâmbio, até porque são poucos falando sobre patrimônio na geografia, e eu acho que é um campo que tem uma possibilidade, um campo de possibilidades enorme para a geografia, que tem sido muito pouco explorada. Então é sempre um grande prazer falar num evento de geografia sobre patrimônio. E o que eu quero fazer um pouco aqui hoje é um pouco discutir, na verdade, eu gostei muito dessa provocação de pensar patrimônio, campo e cidade. Algo que eu tenho trabalhado com política de patrimônio já há algum tempo, mas nunca tinha, na verdade, essa relação campo-cidade, ou observar a partir desse olhar, nunca tinha sido uma das minhas principais preocupações. Então, quando o Everaldo lançou o convite, de cara eu aceitei e comecei a pensar, na verdade, de talvez revisitar algumas coisas que eu já tinha, os dados que eu já tinha levantado, alguns trabalhos que eu já tinha feito, à luz dessa discussão.
na cidade, campo, no patrimônio no Brasil. E o que eu vou tentar fazer então aqui hoje é um pouco um recorte bem específico, mas que ao mesmo tempo ele, eu acho que pode dar margem para uma discussão exatamente sobre políticas públicas de patrimônio no Brasil. O que eu vou tentar recuperar é um pouco, eu trabalho na UFRJ, eu divido o Laboratório de Geografia Política da UFRJ com a professora Inês Castro, e o que eu tenho feito lá, desde que eu entrei na UFRJ, como professor, na verdade, tenho trabalhado em posso dizer, talvez dois grandes temas que estão interligados. De um lado, como é que categorias espaciais têm sido incorporadas em políticas de patrimônio no Brasil. De que maneira, no momento em que as políticas públicas de patrimônio têm inventado categorias como o livro de lugares, o registro do patrimônio imaterial em 2000, tem inventado a categoria de paisagem cultural em 2009 pelo IFAM como uma chancela. Ao mesmo tempo, a palavra territórios do patrimônio começam a aparecer em vários trabalhos, em várias políticas. Então, o que eu tenho tentado pensar é de que maneira essas categorias espaciais, o seu conceito espaciais, têm sido incorporados nessas políticas públicas. E o que a incorporação, a forma como eles têm sido incorporados, repercute diretamente sobre essas ações. E de um outro lado, eu também tenho me preocupado um pouco como é que as políticas de paisagem nas cidades brasileiras, como é que as cidades brasileiras têm incorporado uma política de paisagem. Então, a minha área, ultimamente, tem sido muito mais a discussão sobre paisagem, sobre política de paisagem no Brasil, e uma discussão sobre essa incorporação. Eu atuei na instituição do Rio de Janeiro como Patrimônio Mundial como paisagem cultural dentro da Unesco. Então, esse tem sido a minha área. Então, tentei discutir como é que podia pensar patrimônio, campicidade, a partir dessa discussão da paisagem. Então, por isso que eu vou querer trazer aqui, na verdade, um recorte específico. O que as políticas de paisagem no âmbito do governo federal e no âmbito da política cultural das paisagens, eu não vou estar falando aqui no dito paisagem natural, o que eu estou querendo ver é como é que as paisagens têm sido incorporadas às políticas culturais no Brasil. Então, melhor? Não, está tranquilo. Então, vamos lá. Então, o que a gente tem tido nesses últimos anos é exatamente esse crescente interesse na paisagem como uma categoria para políticas públicas no Brasil, como uma categoria cultural. Ao mesmo tempo, a gente tem tido uma pouca reflexão em cima desse conceito. O que eu sempre tenho dito é que a discussão de paisagem e patrimônio tem entrado no Brasil sem uma discussão mais densa sobre o próprio conceito de paisagem. Às vezes, o que parece é que essas políticas, às vezes, parecem que estão inventando a roda. Quando a chancela de paisagem cultural diz que define a paisagem como a paisagem é uma porção peculiar do território brasileiro onde você tem a relação homem-natureza. Tá, e daí? A relação homem-natureza é algo extremamente amplo, abstrato, e isso, às vezes, aí até pela pouca participação de geógrafos, até pela pouca incorporação dessa discussão, se deixa de lado uma discussão de mais de 100 anos sobre a paisagem para tentar, na geografia, para tentar, às vezes, inventar a roda, dizer coisas que já foram ditas há muito tempo, ou às vezes nem dizê-las. Então, eu acho que a gente tem que investir um pouco mais numa discussão teórica se a gente quiser transformar a paisagem numa categoria, ou a paisagem cultural, numa categoria
de fato aplicada, de fato aplicável para políticas de patrimônio. Né? E eu vou tentar traduzir, tentar refletir um pouco sobre como é que isso tem sido incorporado no Brasil. E aí, tentar trazer dois contextos que estão imbricados. Né? O Brasil, como é que, a minha fala vai ser um pouco dividida nesses termos, né? Como é que o Brasil tem incorporado isso, como é que a Unesco tem incorporado essa discussão, porque a discussão no Brasil está muito associada a essa discussão da Unesco, né? Para a gente chegar um pouco nessa discussão. Então, a fala está dividida em três partes, né? Política de paisagem e patrimônio no Brasil, política de paisagem e patrimônio na Unesco, e os possíveis desafios, as questões, e sempre apontando essa discussão e tentando trazer um pouco de complexidade nessa discussão. Né? Já adiantando um pouco do que eu vou falar, o que me tem aparecido. Né? Foi lá? De um lado, comparando um pouco a política brasileira com a história da política brasileira de paisagem e cultura, o que a gente tem, o que de cara aparece é que, se de um lado o Brasil tem a política de paisagem no Brasil tem privilegiado aquilo que o patrimônio no Brasil sempre privilegiou, o urbano. Então, é curioso que no Brasil a gente vai ver a política, historicamente, política de paisagem com patrimônio no Brasil tem privilegiado o urbano, enquanto no âmbito internacional, em muitos países, é o contrário, a política de paisagem tem privilegiado o campo, o rural. Então, isso de cara já aparece como uma constatação e que tem a ver, na verdade, com as tradições, e principalmente a nossa tradição de políticas públicas de patrimônio urbano no Brasil. Então, se a gente der uma olhada na história da política de patrimônio no Brasil, em 2005, 2009, a política de paisagem cultural aparece como uma grande novidade e algo que vai transformar a política. Agora a gente poderia ter um instrumento que veria tudo de maneira integrada e tudo mais, mas na verdade a preocupação com a paisagem a partir de políticas de patrimônio cultural ela é muito mais antiga. O próprio anteprojeto do Mário de Andrade para a construção do serviço de patrimônio histórico, ele já previa a proteção de paisagens, ele já previa a preservação de paisagens, inclusive de paisagens naturais, mas a partir de uma proteção do patrimônio histórico e do patrimônio cultural. Então isso já estava refletido quando o Mário de Andrade já previa um livro do tom paisagístico, e de fato, como o Decreto-Lei 2537 vai implementar a política de patrimônio no Brasil em 1937, você tem lá entre os 4 livros do tom escritos, para ser patrimônio no Brasil, então você teria que, o bem teria que ser inscrito em um dos 4 livros inscritos. E um dos livros, você cria o livro histórico, o livro de belas artes, o livro de artes aplicadas e o livro arqueológico, etnográfico e paisagístico. Então já de cara deixa bem claro que a proteção das paisagens, ela desde o início da política de patrimônio no Brasil, ela havia sido prevista. Mas de que maneira então ela é feita, ela é implementada? Se a gente olhar os primeiros 30 anos da ação do patrimônio no Brasil, chamada fase heróica do Serviço do Patrimônio, do SPAM, ainda sobre o controle e direção do Rodrigo Melo Franco de Andrade, a gente pode olhar, na verdade, 3 padrões de inscrição de paisagens, e fazer um levantamento no livro paisagístico, no livro arqueológico e etnográfico paisagístico, dos bens que estão lá inscritos, dos dossiês de inscrição e tudo mais. É possível encontrar 3 padrões. O primeiro deles é o que eu estou chamando de tombamento de jardins e bens mais diretamente ligados ao paisagismo. Então, o que você tem é um jardim sendo escrito, o parque e a ideia do paisagismo já muito forte. Não preciso dizer que, se o serviço do patrimônio, a legislação ela não prevê o tipo de profissional
que vai trabalhar no patrimônio no Brasil desde o início, como em outros lugares do mundo, são os arquitetos que vão controlar de uma maneira bastante expressiva as políticas de patrimônio no Brasil. Né? E é claro que, então, isso, de certa maneira, o olhar do arquiteto vai ser muito forte na política de patrimônio no Brasil. Isso não é uma crítica, né? Isso é uma constatação. Se fossem os historiadores, seria o olhar dos historiadores; se fossem geógrafos, seria o olhar dos geógrafos; foram os arquitetos, né? E é o olhar das artes, é o olhar dos arquitetos que até então oriundos da Escola de Belas Artes, né? Então é esse o olhar do arquiteto que vai, de certa maneira, controlar durante muito tempo os serviços de patrimônio no Brasil. Então, para a paisagem não vai ser diferente. Então, você vai ter uma valorização muito grande da ideia da paisagem projetada. Então, alguns exemplos: o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, ele é tombado já em 1938, dentro daquela leva de ações que foram feitas do tombamento de cara, assim, né? Um outro exemplo clássico, né, que é o de como é que as cidades mineiras, elas não foram escritas no livro histórico, nem no livro paisagístico, elas não foram escritas como paisagem, elas foram escritas como obras de arte, né? Elas foram escritas no livro de Belas Artes. Enfim, mas para a cidade não era vista como paisagem ainda, né? A paisagem, ela era, de um lado, você tem jardins históricos, também privilegiados. O jardim do Hospital São João de Deus, do Cachoeira, vai ser escrito também em 1938, como um jardim histórico, então você vai ter esse privilégio. O outro grupo também, nesse período, inscrito como paisagem, vão ser o tombamento de monumentos junto a aspectos da natureza que os emolduram. Então você tem um bem arquitetônico principal, com a natureza em volta, com aspectos naturais que envolvem. O melhor exemplo talvez seja o Colégio do Caraça, em Minas, né, que você tem lá um conjunto colonial, com uma igreja neogótica no meio, do início do século XX, que para a concepção de originalidade, integridade da época, ele não podia ser escrito no livro de Belas Artes, porque você tinha o conjunto colonial, tinha sido a integridade tinha sido rompida pela igreja neogótica construída no meio, no início do século XX. Então a solução para a inscrição foi escrever no livro de paisagístico e integrando então a mata e a floresta que tem em volta. Então a natureza, ela é algo que moldura um bem arquitetônico principal, né? Isso é uma outra característica de inscrições como paisagem nesse período. E o terceiro grupo é aquele da paisagem como panorama importante para a população. A paisagem é um panorama, ela é algo para ser visto, ela é uma referência para aquela população. O melhor exemplo talvez seja o tombamento da Serra do Curral, em Belo Horizonte. A Serra do Curral, que é um dos símbolos de Belo Horizonte, está ali na cidade, e teve uma discussão muito grande na época dos anos 50, porque ela tinha sido toda loteada pelas mineradoras. E aí começou uma discussão, não, a Serra do Curral vai ser destruída e tal, e aí tinha uma discussão porque era uma área muito grande, e aí o IFAM deu alguns pareceres contrários ao tombamento, exatamente porque era uma área muito grande, outras pessoas deram pareceres favoráveis, e no final das contas chegou a uma solução que era: vamos tombar a Serra do Curral a partir daquilo que se vê pelo eixo da Afonso Pena. Afonso Pena, que é a avenida principal de Belo Horizonte, projeto de Belo Horizonte. Então a gente tomba, o projeto era esse, tomba 2 km para a direita e 2 km à esquerda a partir do eixo da Afonso Pena. Então era um caráter muito visual daquilo, e de fato é isso. E depois tem uma revisão, na verdade, porque já tinha uma mineradora atuando de um lado, então na verdade o que fica tombado é 1,8 km, 1,8 km para um lado e 1,8 km para o outro lado, que é o que de fato o dossiê propõe como tombamento para a serra. E a parte de trás da serra vai ser toda, a parte de trás que não se vê de Belo Horizonte vai ser toda loteada, toda cheia de mineradora. Para quem chega por Belo Horizonte pela BR-040, vindo do Rio, isso fica bem evidente. Então, são esses 3 padrões que a gente pode encontrar dentro
nesse momento. Nos anos 60, isso começa a mudar, né? A partir do final dos anos 60, isso começa a mudar. Tem uma transformação na ideia de patrimônio. Parece que, se antes o privilégio era claramente inscrições no livro de belas artes, né? Então aquilo que é bom, aquilo que é melhor, a gente escreve no livro de belas artes. Tem um trabalho do Márcia Chuva, que mostra isso, faz uma investigação sobre isso. Tem um trabalho da Márcia Santana, que também mostra um pouco isso. Nos anos 60 isso começa a mudar, e aí você passa a ter uma prioridade para o livro histórico, né? E ao mesmo tempo um aumento de inscrições no livro arqueológico, etnográfico e paisagístico. Então, nesse período, a gente tem a inscrição de 37 conjuntos urbanos no Brasil, e 21 deles inscritos quer dizer, na verdade, 37 inscrições de conjuntos urbanos, de inscrições no LAEP, e 21 deles sendo conjuntos urbanos. Então você passa agora a olhar o urbano, a inscrição do urbano também como paisagem, como uma apropriação paisagística do urbano. Então é uma transformação que tem a ver, né, com as repercussões da Carta de Veneza, que transforma um pouco esse olhar, essa preocupação muito essencialista, né, muito preocupada com o original, muito preocupada com o homogêneo na verdade. E essa mudança do olhar vai provocar uma possibilidade de novas inscrições. Coisas que antes você não conseguia inscrever, agora você não considerava passível de inscrição, agora você passa a escrever. Isso está ligado também, né, a um momento de crescimento de pressão sobre os centros históricos, né, aumento da urbanização, anos 60, crescimento da urbanização no Brasil, e então os centros históricos que antes estavam lá quietinhos, né, tem muita interferência, de repente começam a sofrer uma interferência, e o IFAM passa então a sofrer uma pressão maior para a proteção dessas áreas. Ao mesmo tempo, tem um crescimento dos estudos da ideia de ambiência, né, que aí é um reflexo da Carta de Veneza também, quer dizer, a ideia do bem em seu contexto. Você não pode olhar mais o arquitetônico sozinho, ele tem que ser olhado num contexto maior, tem que ser olhado numa ideia maior. Então, então a ideia de ambiência passa a ser importante, e a paisagem vai entrar também, isso para bem e para mal, né? A paisagem, às vezes, a ideia da paisagem como moldura também ganha força nesse momento, a ideia da paisagem como aquilo que moldura um bem principal, né? A paisagem ainda não é o bem principal, às vezes, para muitos desses estudos. A paisagem é a moldura daquele bem principal, mesmo que esse bem principal seja a cidade, e você tem a moldura, então, que a paisagem dá. E o outro reflexo, o outro aspecto, a outra transformação na ideia de patrimônio que vai refletir nessa maneira da paisagem é a ideia que a Márcia Santana chama da cidade-monumento, a cidade-documento, né? A cidade deixa de ser vista como um monumento e passa a ser vista como um documento histórico, né? Ela é um documento, que ela é um monumento, ela tem um aspecto de integralidade importante, tudo mais. Se ela é um documento histórico, ela pode estar rasgada, ela pode estar alterada, mas ainda assim ela conta a história do Brasil, ainda assim ela conta a história da nacionalidade, ela tem que ser preservada. Eu acho que bem exemplar disso é o parecer que o técnico do IFAM, Luiz Fernando Franco, dá para o tombamento de Laguna, em Santa Catarina. Ele chega no parecer e diz, olha, pela maneira tradicional de olhar o patrimônio, Laguna não é passível de tombamento. Laguna não tem monumentalidade, Laguna tem uma série de... você não tem um conjunto histórico homogêneo, estilístico homogêneo, você tem vários estilos ali. Então, no olhar tradicional, Laguna não tem como ser tombado. Mas, por outro lado, Laguna reflete o processo de ocupação do território brasileiro, né? Laguna, a implantação do sítio, e aí o papel do sítio, a escolha do sítio é importante para entender Laguna, não dá para entender Laguna sem esse sítio no qual ela foi implantada. Então reflete escolhas do processo de ocupação do território brasileiro,
Então, e por isso ela deve ser preservada. Então, é uma transformação nessa ideia de patrimônio que vai repercutir na ideia de como você está, e de uma valorização da paisagem, né? de como você está trabalhando a paisagem. Então, nesse momento, a paisagem, essa transição, a paisagem ela vai permitir rupturas e continuidades dentro da política de paisagem, de patrimônio. Né? De um lado, ela permite integrar elementos que antes eram considerados de menor valor. Então, coisas que você antes não conseguia integrar, você agora consegue integrar por uma abordagem da paisagem, como uma instituição que o paisagismo. De outro lado, você consegue manter a ênfase ao caráter visual, ao aspecto estético, né, a categorias de harmonia e belo, que eram categorias caras à primeira fase e que continuam sendo utilizadas para pensar a paisagem nesse patrimônio. Então, são as rupturas e as continuidades que a gente vai encontrar nesse momento. Né? E aí, o que a gente pode notar é um claro privilégio dado ao urbano nesse trabalho. Né? E o que, no campo, se a gente olhar a descrição dos 4 livros, aí saindo só do livro paisagístico, mas se a gente olhar todas as inscrições, você tem claramente, quer dizer, a tradição continua, a tradição brasileira do hispano continua, né, na paisagem. Um privilégio claro dado ao arquitetônico, e aí você tem, que você vai ter principalmente tombamentos, né, no campo, você, igrejas, capelas, casagrandes, pontes, né, então é um olhar ainda para essa uma ação muito tímida ainda com o dito patrimônio natural dentro do SPAM, quero insistir que eu estou falando a partir do trabalho da SPAM. E aí eu fui olhar o livro paisagístico, né, as inscrições do livro paisagístico até 2006, que eram os dados que eu tinha em casa. E até 2006 a gente tinha 129 inscrições no livro paisagístico. Dessas 129 inscrições, o que eu encontro, tirando os sambaquis, tem muito, já que é um livro arqueológico, paisagístico, tem algumas inscrições de alguns sambaquis nesse livro, tem inscrição de 12 sítios, 12 bens em áreas rurais. Né? E aí você tem Colégio e Campo do Caraça, do Santuário de Nossa Senhora da Piedade, em Minas. E o que é curioso, se a gente olhar, e aí é do ano que está ao lado, o ano que está ao lado é o ano do início do processo, não o ano do tombamento. O ano que o processo foi iniciado, porque isso é revelador, mais do que o ano do tombamento, talvez, é revelador do início da preocupação com aquele bem. Né? Então, até a década de 60, essa inscrição de áreas, essa inscrição de áreas rurais, ela refletia o mesmo padrão espacial de inscrição do SPAM naquele momento, que era Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. São os 3, durante os primeiros 30 anos do SPAM, a imensa maioria dos bens tombados vão ser nesses 3 estados. Depois, bastante depois, entra Pernambuco, como o 4º estado privilegiado pela ação da história. Tem a ver com as escolhas, tem a ver com a ideia do patrimônio colonial, tem a ver com a ideia das belas artes, então, que vai começar a transformar depois. E as inscrições no campo, no livro paisagístico, vão, de certa maneira, acompanhar essas transformações. Aí você começa também, e aí, finalmente, em 78, você tem, quer dizer, antes que você tem casa e santuário, quer dizer, patrimônio associado à igreja, né? Em 58, você tem tanto a Lapa da Cerca Grande quanto a Grupo de Mangabeira, são instituições rupestres ali inscritas, né? Uma fazenda do café em Vassouras, né? Já em 67, aí já começa a marcar um pouco a transformação. Patrimônio natural, aparece aí com o Bonito, né? No Mato Grosso do Sul. Você volta para as fazendas, o açude do Cedro, o primeiro açude construído no Brasil pelas políticas de combate à seca, iniciou ainda no Império, né? A Serra da Barriga com o Lombo dos Palmares. Quer dizer, muito
a Serra da Capivara de novo com as inscrições rupestres, né, mais uma vez, e a Chapada Diamantina com o Morro do Pai Inácio, e aí, mais uma vez, o patrimônio natural. Então, é uma abordagem bastante específica que vai entrar no livro do tombo paisagístico da maneira, um privilégio, claramente, insisto, e aí de 129 inscrições, a gente tem só isso em área rural. O que a gente vai ter é um privilégio, claramente, trabalhar a paisagem a partir do urbano nas inscrições, porque revela o perfil próprio da ação do IFAM ao longo do tempo, né, que vai estar refletido também na política de paisagem. Nos anos 90 e 2000, isso começa a se transformar, né? A discussão vai ganhar um outro lado. No campo do patrimônio, você vai ter a discussão do patrimônio imaterial, que aí sim a discussão sobre rural, sobre campo, sobre patrimônio ganha o peso dentro do IFAM a partir dessa política de patrimônio imaterial, mas eu não vou tratar dela aqui, o que eu quero continuar refletindo sobre a discussão sobre paisagem, como é que a paisagem trabalha. E aí a influência da Unesco começa a aparecer muito forte, né? Principalmente com as propostas de candidatura de Diamantina do Rio de Paraty. A Diamantina foi a primeira candidatura do Rio primeira candidatura do Brasil que dialogou com a categoria de paisagem cultural da Unesco. Ela não foi inscrita como paisagem cultural, mas ela dialoga com um dossiê de Diamantina. Ele foi pensado inicialmente, houve uma discussão, vai ser paisagem cultural, não vai ser paisagem cultural, e Diamantina tinha um problema para a sua inscrição, que era o fato de já ter cidade colonial inscrita na lista, Ouro Preto já tinha sido inscrita, e Diamantina precisava encontrar uma outra narrativa para ser inscrita na lista de patrimônio mundial. Não podia ser uma cidade mineradora e tudo mais. Então, em primeiro momento, tentaram como paisagem cultural, vou explicar já o que é, quando a gente for ver a Unesco, mas no final acabou a inscrição, e aí dialogam com a Serra dos Cristais em volta e tudo mais, mas no final acabou sendo inscrito como o IFAM sabe fazer muito bem, centro urbano. Diamantina vai ser inscrito como centro histórico dentro da lista do patrimônio mundial, aí com uma narrativa associada ao diamante, não ao ouro, então uma inscrição diferenciada daquela de Ouro Preto. Depois da inscrição do Rio, a candidatura do Rio começa no final da década de 90, 99, 2000, uma proposta de inscrição do Parque Nacional da Tijuca como patrimônio natural, mas e depois caminha para uma discussão de paisagem cultural que vai culminar na inscrição do Rio de Janeiro como patrimônio mundial no ano passado, em julho do ano passado. A primeira grande cidade no mundo inscrita como paisagem cultural, com uma série de repercussões que eu vou tratar já dentro disso. E a candidatura também de Paraty, que vai e volta, já foi e voltou algumas vezes para a Unesco, ora como paisagem cultural, ora como sítio misto. Mas o que eu quero ressaltar nesse momento é que essas candidaturas trouxeram essa discussão para o Brasil. Então, o que é essa categoria de paisagem cultural da Unesco? Como é que ela pode ser pensada? Como é que a gente pode se apropriar de uma maneira própria, né, de uma maneira não copiar a Unesco, mas criar uma categoria de paisagem cultural para pensar o patrimônio no Brasil? E aí começa a discussão, a paisagem ela é importante, mas aí muita gente vai defender o tombamento, ele não é um instrumento adequado para a preservação da paisagem. Então, setores da Unesco vão estar argumentando isso. E aí, a partir daí, você tenta criar não é adequado para a preservação da paisagem dessa nova maneira, como se quer pensar, muito mais integradora e tudo mais. Então, você começa essa discussão e em 2007 sai a Carta de Bagé, um primeiro documento oficial do qual o IFAM participa, sobre o que seria uma paisagem cultural brasileira. E aí, claramente, eles lançam essa ideia, que a paisagem cultural é um meio natural ao qual o ser humano imprimiu as suas marcas. Então, é a ideia de que você tem o meio natural ao qual o homem imprimiu, a partir da sua cultura, imprimiu as suas marcas. Bom, para os geógrafos aí, a gente está claramente, imediatamente batem o olho nisso, identifica uma tradição claramente geográfica, uma tradição que remete a uma tradição, principalmente, a gente vai ver,
associado à escola do Vidal de Lablache, a essa ideia de gênero de vida, que vai ser muito forte, embora não seja citado explicitamente, mas tem uma recuperação dessa ideia, né, da associação do homem com a natureza, e de como é que essa associação da cultura com a natureza gerou um tipo específico de viver, um tipo específico de cultura, né, e que a gente quer preservar. Então isso vai estar muito forte dentro dessa ideia. E, finalmente, em 2009, sai o primeiro instrumento de política pública para a paisagem cultural no Brasil, que é a ideia da chancela da paisagem cultural. E aí, sim, pensar como um instrumento totalmente novo, né? O tombamento ele pode vir junto, né, com a chancela, mas ele é pensado exatamente como, e é bastante ambicioso, né? Se a gente olhar, tanto a chancela, eles vão dizer, a paisagem cultural é o bem mais completo do patrimônio, é aquele que pode integrar todos os bens da Constituição brasileira, isso está no decreto da chancela, né? Então a ideia é que a chancela, a paisagem cultural, ela vai integrar tudo aquilo que a gente antes tinha visto de maneira apartada. Patrimônio natural, patrimônio cultural, patrimônio material e patrimônio imaterial. É muito ambicioso. E aí que estão reservados tanto as vantagens quanto os problemas. Estão sendo encontrados agora, eu acho, para essa chancela. E, nesse momento, até onde eu sei, só tem um sítio inscrito, uma área chancelada, que é meio controverso, porque a chancela ela prevê um pacto. A ideia da chancela principal é um pacto entre os agentes daquela paisagem na preservação. Então, a política diz que tem que ter um pacto antes. É um selo, né? Ele às vezes, a gente olhando, lembra um pouco a própria política de patrimônio imaterial, que não diz que cabe ao IPHAN preservar, né, como o patrimônio. O patrimônio material, o IPHAN tem que preservar. Se o IPHAN deixa de preservar, ele pode receber até ação do órgão público, né, por não ter preservado aquilo, né, do Ministério Público, por não ter preservado aquilo. No caso do patrimônio material, não, né? Você não pode obrigar o cara você registra o Círio de Nazaré, você não pode obrigar o cara a fazer o Círio de Nazaré. Dizer, olha, se você não fizer o Círio de Nazaré, você vai ser preso. Não pode. O registro, ele prevê muito mais ações de salvaguarda, de incentivo à prática, à continuidade daquela ação. No caso da chancela da paisagem, é um pouco a mesma coisa. O título, ele prevê incentivos à preservação daqueles valores, então, reconhecidos. E por isso, a necessidade de um pacto entre os agentes. Só que na discussão sobre a rota dos imigrantes no Sul, que inicialmente tinha ido para tombamento em série, o Conselho Consultivo do IPHAN resolve fazer a inscrição com chancela, mesmo que o pacto não tivesse sido feito, não tivesse sido completado. Então, isso, e outros estudos estão sendo feitos, mas ainda nenhum foi concluído para registro como chancela. Então a gente está nesse momento no aguardo para ver como é que isso vai ser, porque ao mesmo tempo que essa política, essa ideia, ela é ao mesmo tempo muito tentadora da integração, mas ela também tem muitos problemas, né? Porque você corre o risco de querer ver tudo que tem cultural naquela área, colocar ali e você perde a especificidade da ideia da paisagem. Eu sempre defendi que a ideia da paisagem, da chancela, tem que encontrar uma narrativa, né? Então tem alguns caminhos que eu gosto. Quando eu assisti a apresentação do trabalho que a Simone Ciccone lá da USP fez com a Superintendência de São Paulo sobre paisagem, que seria a paisagem cultural do Vale do Ribeira, no litoral de São Paulo, eu achei muito interessante, eu achei um caminho interessante, porque eles escolhem uma narrativa bem clara, né? Relação com o rio, relação com a água, né? Então, eles não caem na ambição de dizer tudo que é cultural naquela área e fazer quase com o que eu chamo às vezes da paisagem inventário. Você sai dizendo, aqui a culinária é assim, a música é assim, a roupa é assim e tal, e você acaba fazendo um inventário, e a ideia da paisagem perde a especificidade.
Nesse caso lá do trabalho da Simone Sifoni, eu acho que eles encontraram, né, que é o mesmo, a mesma opção que a gente adotou no Rio de Janeiro, na inscrição do Rio de Janeiro, que é encontrar um caminho. Não é a ambição de querer falar de tudo que é patrimônio no Rio de Janeiro. Imagina, se a gente deixar para o carioca falar tudo que ele acha que tem que ser patrimônio mundial no Rio de Janeiro, a gente vai dizer que é tudo, que é a cidade toda. Né? Então a gente teve que encontrar um caminho que era a narrativa, a relação da cidade com o seu sítio, a relação com a montanha e com o mar. E aí a gente tem uma delimitação e a gente escolhe, né, algumas coisas que entram dentro dessa narrativa, né, e outras ficam fora. Outras, mesmo que sejam passíveis de patrimonialização ao nível da Unesco, elas merecem uma outra inscrição, não essa de paisagem cultural, que tem que ser bem específico. Enfim. E aí, entrando bem nessa ideia da Unesco e passando. Então, no Brasil, a gente tem, nesse momento, essa discussão da chancela da paisagem cultural, que a gente está muito ansioso para saber para onde isso vai, né? Porque, aguardando a chancela de 2009 e aguardando como é que isso vai ser resolvido. Se vai ser uma política que vai dar certo, que essa ambição vai de fato ser comprovada, ou quais são os problemas, a gente está aguardando isso. E a chancela, ela, por ser você ter essa possibilidade de incorporar áreas grandes, né, e essa relação com o natural, né, e aí o campo ele aparece, as áreas, essa relação com o campo, áreas naturais, ela aparece de maneira, ela tem a possibilidade de aparecer de maneira mais forte na chancela, como nos estudos que têm sido feitos. Né. Já se a gente pega a tradição da Unesco, é o caminho contrário. Né. A lista de patrimônio mundial existe desde 72. Né. Em 92 é criada a tipologia de paisagem cultural dentro da Unesco, que é considerado como a Unesco, ela tem duas possibilidades de inscrição, como bem natural ou como bem cultural, né, em função dos critérios que você, um dos 10 critérios que você tem para inscrição. Para você inscrever qualquer bem como patrimônio mundial, você tem que enquadrá-lo dentro de um dos 10 critérios. É uma noção de enquadramento, de categorização. Né? O Unesco te dá 10 critérios, você tem que dizer em qual você se enquadra e provar que você se enquadra dentro daqueles critérios. Ser obra-prima do gênio humano, ser assentamento tradicional e não sei o que, ser, enfim, não cabe aqui essa discussão, mas só para dizer que isso gerou uma discussão dentro da Unesco, que alguns bens eles podiam ser enquadrados tanto como natural como tanto cultural. E aí, no final dos anos 80, tinha aquela discussão de desenvolvimento sustentável, valorização da relação homem-natureza, e a Unesco então cria uma tipologia para valorizar exatamente isso. Os sítios onde você tem essa relação do homem-natureza de maneira privilegiada, né? Que aí vai ser a ideia da paisagem cultural. Até hoje a gente tem 76 bens inscritos como paisagem cultural na Unesco. Existem 900 e tantos bens inscritos com patrimônio mundial, entre natural e cultural. A gente está quase chegando em 1000 sítios inscritos no mundo todo como patrimônio mundial, 76 deles inscritos como paisagem cultural. E olhando esses trabalhos, que eu tenho dito, olhando essas inscrições, que eu tenho dito em alguns trabalhos, é que a gente pode encontrar claramente duas tradições bem distintas na maneira como os sítios têm sido colocados como patrimônio mundial. Uma que eu estou chamando da tradição geográfica ou da tradição vidalina, que é aquela exatamente que valoriza a relação do homem com a natureza, a maneira como o homem se relacionou com a natureza e gerou um tipo específico de vida, na qual o papel do meio ambiente é fundamental. Então, nessa tradição, você vai ter a inscrição, por exemplo, dos arrozais das Filipinas, da paisagem cafeteira da Colômbia, então, no qual o papel do rural ainda é muito forte e das comunidades tradicionais ainda são muito fortes. E a gente pode fazer, então, a mesma crítica, e é uma concepção muito próxima daquela do Vidal, e a gente pode fazer, e acaba recebendo um pouco a mesma crítica que muitos fizeram para o trabalho do Vidal Lablache, que é uma facilidade de aplicação disso para as sociedades tradicionais,
e uma dificuldade de aplicação disso em cidades, em grandes cidades, né? E, por outro lado, você tem a inscrição de uma outra tradição que é incorporada pela Unesco, que é o que eu chamo da tradição paisagista, que são as inscrições dos parques, dos jardins. Você tem uma quantidade enorme de parques, de áreas projetadas, que vão ser inscritas como patrimônio mundial na categoria de paisagem cultural. Então, o papel do arquiteto paisagista, o papel dos parques. Se a gente quisesse fazer no Rio de Janeiro só a inscrição do Parque do Flamengo, da Terra do Flamengo, sozinha, caberia claramente dentro dessa tradição. Né? Mas com isso, o grande problema é que você tem uma dificuldade de inscrição de centros urbanos. Porque até o Rio de Janeiro você não tinha nenhuma grande cidade inscrita como paisagem cultural. Era exatamente essas áreas rurais com um povoamento, né, ou áreas ou parques urbanos. Né? Então, a inscrição de cidades, grandes cidades, ela tinha um problema. Isso, para a inscrição, a candidatura do Rio de Janeiro tem que dialogar com isso. Até porque, antes do Rio de Janeiro, Buenos Aires tinha se candidatado como patrimônio mundial nessa categoria de paisagem cultural e a Unesco negou. A Unesco disse, não, vocês não são uma paisagem cultural. Porque cadê a natureza? Por mais que no dossiê deles dialogassem, né, com isso, não dá para entender Buenos Aires sem entender a sua função portuária, o Porto do Rio da Prata, o Pampa, né, e a relação do desnível que a cidade, que as barrancas tinham, né, então uma cidade mais baixa, uma cidade mais alta. Mas isso, hoje em dia não se vê mais nada disso em Buenos Aires. Isso não é paisagem cultural. Disse isso. Então, para mim, como geógrafo, isso sempre fluiu um pouco, né? Porque a gente entende a paisagem cultural como uma paisagem transformada pela cultura, nada melhor que uma grande cidade para refletir que tem uma paisagem cultural. E nessa concepção tradicional de paisagem cultural dentro da Unesco, isso não cabia. E o Rio de Janeiro para a inscrição, e a gente, né, o tempo inteiro olhando para Buenos Aires, para o que tinha acontecido para Buenos Aires, a inscrição do Rio de Janeiro, a inscrição do Rio de Janeiro, ela começou a colocar essa discussão, né, e aí a gente, exatamente não, mas uma cidade tem que ser, como uma cidade não pode ser paisagem cultural? E aí o Rio de Janeiro começou a puxar uma discussão, principalmente o Brasil, começou a puxar uma discussão dentro do Centro do Patrimônio Mundial, que seria a paisagem cultural urbana. Né? Já que, tudo bem, né, a paisagem cultural é urbana, a Unesco não quer escrever uma cidade, tem que ser dentro da categoria de paisagem cultural. Mas já que a Unesco tem esse problema, e o urbano ele tem uma especificidade tão grande, então a gente cria uma subtipologia dentro da paisagem cultural, que seria essa da paisagem cultural urbana. Só que ao mesmo tempo, né, dentro da Unesco, começa uma discussão sobre a paisagem histórica urbana, né, que e aí os setores mais tradicionais dentro da Unesco, né, os europeus principalmente, trabalham com aquele centro histórico lá bonitinho, arrumadinho, da maneira como eles sabem conhecer, eles começam a querer, não, então vamos trabalhar a paisagem cultural como centro histórico. E aí, isso para o Brasil alto lá. Não dá para pensar o Rio de Janeiro como paisagem histórica, por exemplo, a gente não queria. Tanto é que o Centro Histórico do Rio de Janeiro foi de fora da nossa candidatura. Isso de maneira proposital, né? A candidatura do Rio de Janeiro não é uma candidatura histórica. A gente dizia, não é uma narrativa histórica a narrativa do Rio de Janeiro, é uma narrativa geográfica. O que justifica o Rio de Janeiro é a geografia, não é a história, como patrimônio mundial. Isso ficou bem claro na construção do dossiê do Rio de Janeiro. E a gente não queria uma subversão dessa candidatura, dessa ideia de paisagem cultural também, ou uma apropriação disso do urbano para essa coisa mais histórica. Porque o medo era, vamos mais uma vez pensar o urbano a partir do histórico. Como é que a gente pensa numa cidade atual, né, com características importantes, devem ser preservadas, mas que não se encaixam dentro daquele modelo de centro histórico do europeu. Então, o Brasil, junto com outros países, principalmente a Colômbia, a Austrália, começou esse movimento de
em relação à discussão da paisagem cultural urbana, enquanto outros países, principalmente Suíça, que foi o mais tradicional, Itália, tem buscando para essa discussão da paisagem histórica urbana. A Unesco lança uma discussão em 2009, mesmo quando a gente estava começando a discussão no Rio de Janeiro, um encontro para discutir paisagem histórica urbana, e dali constrói um grupo de trabalho para discutir o paisagem histórica urbana, uma ideia principal do ex-presidente do Centro Patrimônio Mundial, o italiano, o Pannarin, que vai escrever sobre isso e tudo mais, são com uma força muito grande dentro da Unesco. E essa ideia de paisagem cultural urbana correndo por fora. Até politicamente, a gente consegue escrever o Rio de Janeiro no ano passado, tentando, de um lado, se encaixar dentro dessas velhas tradições. Então, é o papel dos parques, que é escrito que tem na candidatura do Rio, e o papel do Flamengo, é o papel do Roberto Burle-Marx, na Orla de Copacabana, e, ao mesmo tempo, a relação dessa cidade com esse patrimônio natural, com os morros e tudo mais, estão dialogando com essas duas tradições, talvez. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil... se vocês viram acompanharam essa discussão quando o Brasil foi anunciado, começou a ser discutida a primeira paisagem cultural urbana inscrita no mundo. Na verdade, isso é muito mais político do que outra coisa, porque essa tipologia não existe ainda. Isso o Brasil está anunciando a paisagem cultural, a primeira paisagem cultural urbana. Mas é a partir da discussão do Rio de Janeiro, e agora com o Rio de Janeiro escrito, que aí um grupo de trabalho está sendo criado para pensar, para discutir essa ideia de paisagem cultural urbana da Unesco, com a ideia da paisagem histórica urbana já mais consolidada. Então você tem esse embate dentro da Unesco, agora para incluir o urbano dentro da paisagem cultural, que tradicionalmente tinha sido pensado a partir do histórico. E aí, então, tentando amarrar um pouco isso tudo que eu falei, para a gente caminhar para a conclusão, eu tentei fazer uma coisa bem pequenininha, bem simplificada, mas para ajudar a gente a pensar, que o Brasil, historicamente, tem dado um privilégio nas ações de paisagem, no âmbito de políticas culturais, tem dado um privilégio, historicamente, grande para o urbano, que reflete a exploração do ISPAM, e a grande ausência tem sido o rural, e o caminho para essa superação parece ser a ideia da chancela da paisagem cultural, que os estudos estão sendo feitos agora nesse momento com relação a isso, então a gente tem que fazer uma avaliação em torno disso. No caso da Unesco é o contrário, que você tem tido, de um lado, o privilégio para o rural, o privilégio para as sociedades tradicionais, e de um lado o urbano, mas um urbano muito recortado, parques e jardins, com essa categoria de paisagem cultural da Unesco, e a grande ausência são os centros urbanos. E esse embate hoje, para saber como é que o centro, e essa discussão, o caminho para a superação disso parece ser esse embate, entre que não é, enfim, você provavelmente vai caminhar para a existência das duas tipologias, talvez, da paisagem cultural urbana e da paisagem histórica urbana, mas para a inclusão da ideia da paisagem nos centros urbanos. Então, você tem uma diferença muito grande e a construção de instrumentos distintos hoje que tentam incorporar. E a ideia da chancela da paisagem cultural, por mais que o Brasil diga que não, a nossa opção é a construção de uma chancela própria, a gente não quer copiar a Unesco, mas a ideia de como uma paisagem cultural ela é apropriada é muito próxima da Unesco, essa ideia da relação homem-natureza. Porque a paisagem não precisa ser necessariamente isso, mas bom, não vou falar disso para os geólogos, vocês sabem muito bem, mas você tem um recorte específico do que é a paisagem, então você pega essa relação homem-natureza, que é a maneira como a Unesco tinha pegado num momento muito específico que ela precisava exatamente criar uma categoria que unisse as duas coisas. E o Brasil então vai copiar isso, não copiar não, mas vai se inspirar nisso e aí, de certa maneira, vai possibilitar
privilegiar aquilo que a Unesco está privilegiando também, porque essa concepção de população natureza vai privilegiar também o rural e sociedades tradicionais, essas paisagens que não encontravam proteção no tombamento. E a discussão, ao mesmo tempo, na Unesco é o caminho de procurar o urbano, então. Procurar se a maneira como a paisagem cultural estava sendo vista naquele momento, em relação ao homem natureza, dificultava a inscrição de grandes áreas urbanas, agora tem que criar uma subtipologia, alguma coisa, e aí o papel do Brasil nessa discussão tem sido, no âmbito internacional, tem sido muito forte. E aí essas questões, né? É possível quebrar essa divisão de pensar um patrimônio integrado, campo e cidade? Essas novas categorias, tanto da Unesco quanto no Brasil, vão ter que se colocar essa questão. É possível pensar a paisagem, patrimônio no campo e na cidade a partir de novas abordagens? Como é que você pode construir novas abordagens para pensar isso? O modelo da Convenção Europeia da Paisagem é um modelo eu acho muito interessante. Não vou entrar aqui a fundo nele, porque não tem mais tempo, mas porque é um modelo, não é um modelo de patrimônio exclusivo de patrimonialização, né? O modelo da Convenção Europeia da Paisagem, ela incide sobre todo o território, e aí você tem lá 4 tipos de paisagens, né? Desde a paisagem que deve ser preservada até aquela paisagem que deve ser totalmente transformada. E na verdade é muito mais um instrumento de gestão do território como um todo. E aí a partir daí começam tábuas da paisagem, uma produção que começa a ter na Europa. Você precisa identificar, se ela diz isso, você precisa identificar os tipos de paisagens que tem. Aí os geólogos europeus entraram nessa discussão e estão lá produzindo abertas sobre isso, sobre atlas das paisagens de Portugal, atlas das paisagens da Espanha. A Espanha é um dos países que mais tem trabalhado em cima disso. Portugal também teve um investimento em cima disso. A Espanha, inclusive, tem trabalhado junto com o IFAM, na produção, na discussão da política no Brasil. Mas ela é um modelo bastante interessante, mas eu acho que muito pouco, nesse momento, com poucas esperanças de que isso, de fato, um modelo como esse, pudesse ser aplicado no Brasil. Então, você pode começar a pensar um pouquinho menor e um pouquinho pensar com os instrumentos que a gente tem. E aí também, para concluir também, no tempo, só para concluir, então só para pensar essa questão dos instrumentos, eu vou só citar o trabalho de uma aluna que eu orientei, na época que ainda era especialização no mestrado no IFAM, e que depois foi desenvolver esse trabalho na UFPB, na arquitetura da UFPB, que era o caso de Areia, um município recentemente tombado pelo IFAM, mas que é tombado exatamente pelo município, não, uma cidade tombada pelo IFAM, mas tombada recentemente, mas ainda com uma concepção muito clássica de tombamento, de cidade histórica. E o trabalho dela, desenvolveu lá na UFPB, chamou exatamente o descuido de se tombar. Mostrou como o tombamento, na verdade, ele não protegeu as principais relações disso, que era uma cidade do açúcar, uma cidade que você tombou só aquela área urbana e você deixou, você não consegue uma narrativa completa do que é aquela cidade sem incluir a área urbana. Uma cidade implantada no divisor de águas, em cima, muito interessante, mas cheia de engenhos em volta e com um patrimônio ligado ao açúcar muito forte, que está atrelado àquela cidade. Não dá para pensar as duas coisas separadas. E está indo todo embora. Está indo todo embora porque não tem proteção. Então, você tombar, você diz que está protegendo aquilo, mas na verdade, você dá uma associação entre instrumentos que seria necessário naquela área para você conseguir. Então, a ideia da paisagem cultural, ela aparece, então ela vai trabalhar com a ideia de paisagem do açúcar para pensar aquela cidade. Aquela cidade tem núcleo urbano associado a uma área muito maior. Então, a gente tem que pensar nesse momento, nessas novas leituras de antigos instrumentos, de um lado, e aí concluindo de verdade. De um lado, a gente tem a chancela da paisagem cultural, que tem a necessidade de romper com as fragilidades,
né, principalmente as fragilidades conceituais dela, né, preciso se refletir mais sobre a incorporação de outros instrumentos dentro da paisagem cultural, associação, isso já está previsto, né, associação com tombamento, com registro, com tudo mais, tem que ser feito, né, e ao mesmo tempo, então, a gente cria o novo, mas ao mesmo tempo novas leituras de instrumentos, de antigos instrumentos para poder pensar isso. E aí o último slide, do Júlio, com relação aos instrumentos, a gente tem que pensar necessidade de repensar os limites e as possibilidades, repensar os limites e as possibilidades desses instrumentos que existem para pensar a paisagem dessa maneira nova, que possa incorporar cidade e campo, que possa pensar de maneira mais integrada isso, e ao mesmo tempo necessidade de repensar e ampliar o velho, né, o tombamento que a gente já tem, e delimitar e restringir o novo. Né? A paisagem, a ideia da paisagem própria pode ser algo tão amplo assim, ela tem que ter algum recorte para poder ser operacional. Então, acho que são esses os dilemas que se colocam para a gente, para pensar política pública na área de paisagem que possa integrar o patrimônio cultural no Brasil. Obrigado e desculpa se eu passei demais o tempo, né? E agora a gente, depois do debate, a gente continua a conversa se vocês quiserem. Agradecemos aqui o convite da participação do professor Rafael. Imediatamente vamos convidar a professora doutora Maria Geralda Almeida para chegar aqui junto da gente para fazer a sua exposição sobre